e com a papinha, porque ela tem dificuldade. Então eu misturo uma com a outra. E tem que ficar tudo no lugar, né? Pra achar depois, né? Cheiroso esse sabonete aqui. Grande Muralha da China. É lindo mesmo. E as cores que você escolhe, tudo cheio de vida. Tudo detalhe. E a coisa que ela me ensinou foi esses detalhes das árvores. Né, Big? Né, meu amor? Minhas crianças lindas. É o dia inteiro você tem que estar atento. A gente não pode vacilar, porque a gente é o anjo da guarda dele. Se ele cair, ele quebra um osso, fratura o fêmur, aí vai ficar camado, daí vai dar mais trabalho. Então, quando o idoso está de pé bonitinho, você está tranquila. Caiu na cama, dificulta. Porque é outros cuidados, né? Daí vai ter que chamar uma enfermeira com técnica, daí vai ter que, né? Outro processo. Então, assim, para ele não ficar doente, o cuidador ele faz isso. Ele fica lá que nem um anjo da guarda. Pode passar fome. Pode passar fome, mora na rua lá. Mora na rua. Esse é o mais difícil. Porque não tem o que fazer. Você tem que ter paciência, carinho e saber lidar com isso. Porque senão no final da tarde você vai ficar mal. Porque eles têm o tempo todo assim, altos e baixos. Então, ao mesmo tempo que está assim, sorrindo, daqui a pouco ele está agressivo. Então você apanha. Mas eles batem na gente, não é que eles estão batendo de raiva, é da doença, da demência. Né? Aí depois eles vêm, te abraçam, te beijam, não lembro o que aconteceu. Ratito? Mas ratito não tem nada a ver com rato. Um rato? Não! Se fosse rato, seria raton. Então, se eu fosse falar de um rato pequenininho, seria ratoncito. Que não tem nada a ver com ratito. Tem licença, né? E o meu irmão morava com ela, que ela trabalhava. Aí o meu irmão, um belo no dia, falou assim, agora eu quero casar. Né? E para ele casar, a minha mãe ia ficar sozinha. Aí a gente conversou entre os irmãos, eu falei assim, gente, não justifica a gente pagar aluguel, água, luz, telefone, para minha mãe ficar sozinha dentro de casa. Eu falei, eu tô com um quarto sozinho, porque minha filha tinha acabado de casar. Eu falei, a mãe vem morar comigo. Eu optei em abrir a casa de repouso para cuidar da minha mãe. Que minha mãe tinha problema cardíaco e foi tendo complicações, aí precisava de cuidadoras em casa, de enfermeira. E como eu moro em apartamento, não dá para você instalar, montar um home care, que a Sul América me deu toda a assistência de montar o home care. Mas não tinha espaço. Como eu tinha a casa ao lado, que estava alugada, o inquilino foi embora, aí eu tive a ideia, naqueles momentos que você conversa com Deus, ele me deu uma sugestão, abre uma casa de repouso, e eu abri. Trabalhei 3 anos e meio. É muito difícil, né? Era uma casa de repouso, tinha todo tipo de deficiência, né? Então, assim, participei um pouquinho de cada, vi a história, assim, de cada família, né? E cada uma na sua dificuldade, mas na maioria das vezes, lá os pacientes tinham mais de uma pessoa para cuidar, né? E no caso, meu marido trabalha, meu filho trabalha. Cuidadora, se você está junto com a cuidadora, ela não cuida. Ela acha que porque você está ali, o que ela tem que fazer é só olhar para sua mãe, entendeu? Não quer dar banho, não quer lavar a roupinha dela, pelo menos, não quer dar comida, né? Se bem que a minha mãe ela se alimenta sozinha, toma banho. Mas eu gosto de sempre estar supervisionando, porque se, vamos supor, que o sabonete cai, ela vai pegar, ela escorrega. Eu coloquei aquela proteção para a pessoa segurar, mas elas nem lembram de segurar naquilo. Então, assim, uma cuidadora
boa mesmo, ela é muito cara e não dá o tratamento que o doente precisa. Pelo menos eu passei por 5, não tive sorte. Vamos ver. Senta aí rapidinho, só pra gente fazer um teste. Fazer o teste Você trabalha como cuidadora faz muito tempo? Olha, na verdade, eu sou esteticista, minha profissão. Eu trabalho mais de 12 anos como esteticista e entrei de paraquedas nessa profissão e amei. Uma cliente minha, ela me chamou, Bia, você pode cuidar do meu pai? Só assim, eu falei, tudo bem, né, na minha área de estética. E aí eu fui pegando amor pela profissão. Me formei, fiz o curso e aí procurei um lugar para pôr essa profissão nova em prática. Para mim, ai, gente, eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu sou emocionada. Cuidar para mim, ai, é o ar que eu respiro. Porque, tipo, se eu levantar de manhã e eu não tiver que ir na casa de alguém, cuidar de alguém que precisa, eu morri. Para mim, cuidar é respirar. É eu levantar de manhã, ir lá na casa daquele idoso, dar um banho nele, alimentar ele, dar carinho, depois encerrar o dia, sabe? Ai, fiz minha parte. Eu sempre falo isso, quando termino o meu dia, sabe? Eu falo, ai, fiz minha parte. Acho que eu vou estar pronta, todo dia eu vou estar pronta. Porque eu faço com amor mesmo, é amor. Para mim, o cuidar é isso. É o amor que eu tenho pelo idoso. Olha como eu como devagarinho. Come devagar. Oh, que bonitinho. Agora você é família. Ela pulou a cerca. Dom Pedro era marido dela e o Guilherme era filho de um outro cara que era policial. O primeiro contato, assim, ele não foi muito característico da doença de Alzheimer, porque ela começou com surdez. E não era uma surdez característica, era uma surdez, vamos dizer, quando o paciente fica on-off, eu costumo usar esse termo, porque eu chegava para ela e falava, mãe, vamos fazer tal coisa? E ela não me ouvia. Eu falei, tá ficando surda? Aí eu chegava perto dela e encostava, mãe. Aí ela, o que foi? Aí eu falava num tom normal, ela ouvia. Um dia, olhando assim, redes sociais, na época era muito Facebook, eu conheci a Abras. E eu comecei a conversar com uma das pessoas que fazem parte, que é a doutora Thais, né? E ela é gerontóloga. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, olha, nós vamos ter um encontro com o grupo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou, era uma sexta-feira à noite, eu falei, eu vou. E conversando, o pessoal falou muitas coisas e eu me vi inserida naquilo. Eu falei, gente, será que é? Né? Aí eles, no final da reunião, eles falaram assim, quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais a respeito da doença, deixa o seu e-mail. E eu pensei assim, deixa eu ver e-mail. Foi quando que eles vão mandar alguma resposta? Eu tinha mais de 200 pessoas no auditório. Eu falei, não custa nada. Deixei o meu e-mail, em 2 dias ela me respondeu. Ela falou assim, Roxana, eu quero que você me diga tudo o que acontece, que você tem percebido de diferenças de comportamento. Estava de aniversário agora há pouco, né? Aí fizemos uma festinha aqui em casa. Veio todo mundo, meus filhos, meus netos, todo mundo. Aí, né, cantaram parabéns para mim, né? Aí falaram assim, bom, o primeiro pedaço de bolo para quem quer, né? Aí eu cheguei e falei assim, para minha mãe. Quem que é minha mãe? Ela que é minha mãe, porque ela faz tudo para mim, né? Ela que é minha mãe, eu não sou mãe dela. Ela que é minha mãe. Se cuida, né? Eu cuido da senhora e a senhora cuida de mim. Então... Foi há 13 anos atrás e quem percebeu na realidade foi o meu irmão que morava com ela, né, em Marília. Então ele começou a sentir ela muito esquecida, conversou comigo porque ele morava com ela, mas na realidade quem resolvia todos os problemas, né, levava em médico e tal, era eu. Aí eu fui para lá, levei ela no neuro e ele constatou que realmente ela estava com esquecimento. O meu irmão faleceu, aí ela ainda ficou uns 5, 6 anos a gente tentando com cuidadora. Na realidade, até no meio do ano passado, eu ainda tentei uma cuidadora, mas não dava certo. Aí eu trazia ela para São Paulo, a gente ficava 1 mês aqui, 1 mês e pouco, aí eu ia com ela, ficava 1 mês e pouco lá. Quando ela começava a dar muito
trabalho, porque ela queria a casa dela, apesar de não lembrar quando chegava lá, eu ficava trocando. Só que assim, eu tenho família, eu tenho que resolver os problemas da minha casa aqui, tenho a casa dela lá em Marília. Eu comecei a ficar muito sobrecarregada, não estava dando conta, né? Não achava ninguém disponível para me ajudar, mesmo pagando, as pessoas não querem cuidar dessa doença, né? A maioria das pessoas não querem, ou então cobram muito caro. Então eu ficava assim, indo e vindo para Marília, até que foi em fevereiro eu resolvi trazer ela de vez para cá. Minha mãe, ela não tem autonomia, ela espera a gente pedir, ela nunca foi assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha tudo no lugar, aquela pessoa assim bem rígida, e isso me pegou também. Eu falei assim, minha mãe nunca foi folgada, minha mãe nunca foi de largar as coisas. Então, esse foi um dos principais. Eu falei, gente, isso não pode ser uma doença, é muito estranho. Mas já era um começo. É marcadinho aqui. Olha que organizada vocês estão. Tudo por cor. Ela que faz. Tem que ser bem clean para ela, né? O meu já está muito relacionado com a organização da gente. Ela tem que ter calendário nos quartos, tem que ter relógio, porque ela precisa se localizar. Ela gostava muito de ter uma feira lá à noite, ela gosta muito de ir nessa feira, né, para comer. Então, assim, ela gosta de tomar caipirinha, eu gosto de levar ela, chamo minhas amigas, ela brinca, ela fala besteira, ela, sabe, ela entra no clima, ela é companheira mesmo. Quando ela estava bem, né, a gente conversava muito, eu me abria com ela, desabafava, ela me dava muito conselho. Minha mãe era minha amiga, ela ainda é, mas agora eu já não posso mais passar os meus problemas para ela, né? Agora ela já está enfrentando outro tipo de probleminha dela, né? Quando você pensa na sua mãe de antigamente, da sua infância, adolescência, e pensa nela agora... É outra pessoa. A mãe que eu conheci, que me criou, até eu me casar, até eu ter meu filho, era uma pessoa. Essa de agora é outra. Apesar de ter muito amor da minha parte, da parte dela, mas é uma outra pessoa. Às vezes ela dá umas respostas assim, sabe? Eu percebo que muitas vezes alguma atitude dela é de agressividade. Coisa que a minha mãe nunca foi agressiva. Minha mãe era um doce. Então, assim, eu não reconheço essa pessoa. Essa pessoa não é a mãe que me criou. A doença está, assim, transformando ela. Ainda tem indícios de delicadeza, de amor, de carinho, de afeto, mas muito pouco. Então foi assim, estressante para ela, muito estressante. Ela achava assim que era o cúmulo do absurdo. Não, eu quero morar sozinha, não quero depender de ninguém, não. Eu falei, mas não é depender. Eu falei, não justifica. Eu falei, fica aqui com a gente. Então para ela foi traumatizante ela ter que vir morar comigo. E ainda eu conversava muito com ela, eu falei assim, mãe, eu falei, papai do céu tá te dando uma chance da gente se dar bem de novo. Isso foi muito legal. Eu gostei. Porque a minha filha, a gente está muito bem. E nunca foi o meu relacionamento com a minha mãe. Hoje, você vê, né? Vocês chegaram, ela falou que eu sou a mãe dela. Eu sempre deixo claro para ela, eu não sou sua mãe, eu sou a filha ainda. Eu posso te tratar bem porque você é minha mãe. Então, esse sentimento, para ela no começo foi terrível, mas foi moldando e ela foi aceitando melhor a ideia. Quando chegou o momento, ela falou assim, não, é aqui que eu quero ficar. Tem vezes que eu vou trabalhar o final de semana todinho, eu falo, mãe, quer ir para casa da Simone, que é minha outra irmã? Ah, não, quero ficar aqui com você. Então, isso é muito bom. São coisas que a gente vai conquistando, né? Muito legal. Vai cantar, ó. A mi manera es complicado, el otro dice que te lleva a todos lados. Desesperada, desesperada, una que diga que yo cuando no te escribí. Soñé que te quiero tanto, mi corazón, latiendo por ti, estoy aquí yo cuando no te escribí. Soñé que te quiero tanto. ¿Eres mi amar? Latiendo por ti, llévame en tu bicicleta. Você acha que é mais difícil lidar com o paciente ou com o familiar? Com familiar.
porque o familiar não entende ou talvez não esteja preparado para ver o seu pai, sua mãe, o seu avô, qualquer pessoa entrar nesse processo de Alzheimer, de demência, de carência, de afetividade, porque você é excluído do meio social. Você já não participa das conversas, dos programas de sábado, de domingo com a família. Por quê? Tem criança, não tem paciência com o idoso, vou falar idoso, não fala a linguagem do idoso. O idoso, o hóspede, ele quer passar a experiência que ele teve. E os jovens têm dificuldade para ouvir, o que é uma pena. Se você ouvisse, você deixaria de cometer muitos erros. Ó, a dona Glória tá ela e o marido aqui. O marido vai fazer 90, quantos anos ele fez, dona Glória? 99. Nossa, ele faz 100 anos. Foi muito barra para mim decidir colocar ela lá, mas chegou num ponto que, assim, eu fui parar no hospital, fiquei 3 horas tomando medicação na veia para poder baixar minha pressão. Eu tava, sabe, assim, passando muito mal, parecia que eu ia morrer mesmo. E aí eu falei, poxa, ou eu cuido da minha saúde para eu poder cuidar dela, administrar os cuidados com ela, ou então eu vou embora e ela vai ficar. E aí quem vai cuidar dela, né? Tem que estar preparada para ser forte, né? Compreender, porque apesar de eles estarem unidos, eles são diferentes um do outro. Cada um com seu jeitinho, e tentar dar o melhor para esse momento deles, sabe? Para eles ter paz, dar aquele sorriso, que é maravilhoso receber o sorriso deles. Nunca me passou pela cabeça, de verdade, porque não faz sentido, é minha mãe, eu não conseguiria. Lógico, existe aquela coisa, né? A gente tem todo esse suporte pelo grupo de apoio. As pessoas falam, né? Eu tô me sentindo mal porque eu acho que eu vou ter que institucionalizar minha mãe e meu pai. E é sempre familiar, né? E a gente sabe que isso pode acontecer e é pro meu bem. A pessoa, ela já não é mais ela, então a gente tem que ter essa consciência. E aqui em cima, quem temos? Eu e meu irmão. Aqui é você com a sua mãe, né? Uhum. E aqui? Aí a minha mãe também tá, eu, meu irmão e ela que tava nos dando colinho. Nossa, os primeiros dias foi difícil. Eu tive que mandar desmontar a caminha dela do meu quarto, porque ou então eu dormia só virada para o outro lado. Se eu virasse para o lado da caminha dela, eu já começava a chorar. Né? O dia que eu separei toda a roupinha dela, guardei numa malinha para quando eu for para lá levar tudo, né? É complicado. Eu tinha, na semana que eu coloquei ela porque foi tudo muito rápido, assim, para mim decidir. Foi porque eu fui para o hospital, assim, o médico falou, ou você põe esse problema para vários profissionais, ou você vai embora. Então eu falei assim, gente, ou eu cuido de mim e fico com meu marido, com meu filho e dando apoio para minha mãe, e aí? Ou então quem que vai cuidar dela? Quem que vai supervisionar? Quem que vai dar apoio para o meu marido? Eu tenho filho solteiro, meu marido perdeu uma vista, precisa de mim para muita coisa. Então foi tudo assim, muito rápido. A decisão foi muito rápida. Mas as pessoas que foram lá, que uns eram a favor, outros contras, acabaram dizendo que assim, foi a melhor coisa, porque ela tá corada, ela tá feliz, ela brinca, ela dá risada, ela quer mostrar o ambiente para as pessoas, engordou um pouquinho. Então eu acho que foi difícil, mas eu acho que eu tomei a decisão certa. Naranja. É naranja, não é laranja. É naranja. Hoje já se viu isso. Aqui, melão e cenoura é pro cachorro. Não é com a gente. O que você gosta de fazer, além do seu trabalho de esteticista? O que você faz nos seus momentos livres? Por enquanto não tenho tempo para fazer nada. Foi ficando muito complicado. Ela ficava atrás de mim como uma sombra. Eu cheguei a pisar nos pés dela várias vezes, que eu ia me virar, ela estava grudada atrás de mim. Onde eu ia, tinha que levar ela, que ela não poderia jamais ficar sozinha. E é muito grude, um pouquinho, tipo assim, eu ia no banheiro, ela, cadê a Márcia? Cadê a Márcia? Assim, muito, eu era o centro da atenção dela, né? Eu era o porto seguro dela. E isso estava me sobrecarregando muito, sabe? Eu estava
perdendo a paciência, gritando na minha casa, com meu esposo, com meu filho, com meus cachorros. Comecei a gritar com ela, né? Porque é diferente de você falar assim, a pessoa cuidou de vários idosos, só que os idosos, no caso a minha mãe cuidou, eles não tinham doença mental, né? Não tinham demência. A gente cuidar de uma pessoa com demência não é nada fácil. Criança, você chama atenção 1, 2 vezes, ela aprende. A pessoa com Alzheimer, você fala 1, 2, 10 mil vezes e não adianta. Então, assim, aquilo vai se desgastando, sabe? Você vai... Eu tava à base de calmante. Aliás, ainda tô, né? Porque dia 29, acho que amanhã é dia 29, vai fazer um mês que eu, infelizmente, coloquei ela na clínica. Não consegui achar uma outra alternativa. Corrido. Mas eu levanto de manhã, daí faço a limpeza, né, que tem que fazer dia a dia e tal. Já tomo banho, já vou pro meu trabalho. Essa é a minha rotina, todo dia. E final de semana, eu trabalho de segunda a sexta. Final de semana, eu pego os home care, que é assim, alguém que precisa no sábado, lá o dia inteiro. Aí eu vou, fico o dia inteiro. São pessoas avulsas, não é fixo. É exaustivo, mas assim, tem sua compensação. Entendeu? Assim, como se fala? É alegre também. Eles são muito divertidos. É um tipo de profissão que você tem que gostar. Você tem que se doar, estar preparada para doar. Então, quando você se propõe a doar, fica um pouquinho mais leve. Você traz alegria para eles. O que eu posso fazer para a dona Mercedes dar risada? Dona Iraci tem um sorriso lindo, gente. Vocês iam amar. Eu tô aqui falando com vocês bem em frente ao DHPP, né, que é o Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa. Você tá... Eu leio tudo, viu? Quando eu fico triste, que é uma ocasião que eu tô ali com o idoso, que eu vejo assim, eu já tô um tempo com ele, tem uma hora que você fica um tempo, aí tem coisas que o idoso passa que você sente. Aí nessa hora que eu fico triste, eu vou no lugarzinho assim, fecho meu olho, conecto com Deus, entendeu? Limpo meu coraçãozinho, que eu preciso ficar o resto do dia com ele. Aí eu vou lá e acabou. Zerou. Eu sou bem ajudada, graças a Deus, por forças espirituais, né? Eu não passo apuro, não fico triste, não é com a vida. Eu acho que o fato da gente, assim, eu, né, ser um membro da área da saúde, eu tenho contato direto com médicos, eu converso com todos eles sabem da minha condição. Então, às vezes, eles até perguntam, e aí, mamãe, como é que tá? Ah, doutor, tá assim, assim, assado. Ah, mas você tem que ter paciência com ela. Eu falo, não, isso eu tenho, né? Mas é um desabafo. Então, eu acho que é uma terapia. Os meus amigos também, todos eles sabem da condição. Então, tem dias que eu mando mensagem para eles, falo assim, gente, hoje é dia de terapia. E aí eles vêm aqui em casa, e a gente corta um vinho, corta um queijo, toma um vinho, e tá tudo bem. E ela aceita. Tem vezes que a gente não aguenta e a gente chora também, né? É um desabafo, né? Então, tem vezes que eu fico brava com ela. E aí eu venho para cá pro quarto e xingo, e aí eu paro e falo assim, papai do céu, me perdoa, mas eu tenho que desabafar, né? Porque é pro meu bem também. Então eu tenho que pensar no bem dela e no meu, para eu conseguir continuar cuidando dela. Qual que é a maior dificuldade da profissão? Porque eu sofro quando vai embora. Porque, tipo assim, é como se estivesse indo alguém da sua família. Então, tipo assim, eu fico de luto mesmo, sabe? Eu fico de luto. Eu fico, não vou mais trabalhar com isso, gente. É muito doído. Porque daí chega de manhã, você lembra que você ia naquele lugar, que você ia cuidar da pessoa, você ia dar alimentação, ia dar um remedinho, ia dar um abraço. E o abraço deles é tão verdadeiro, é tão, né, gostoso. Então, toda vez que termino, eu falo, não vou mais. Quando eu vejo, eu já estou lá de novo. Não tem jeito. Não dá. Dessa vez, eu falei, eu não vou trabalhar, porque meu marido faleceu faz 2 meses. Meu marido é cadeirante. Aí eu cuidava dele, cuidava da casa, né? E cuidava de gente. Eu não vou mais, vou descansar. Vou ficar uns 2 anos sem trabalhar com isso, vou descobrir o que eu gosto de fazer.
Fora isso. Não, estava descendo para a cidade, tranquila, meu telefone tocou, era esse rapaz. Ai, sabe, eu gostaria tanto que você conhecesse a minha mãe. Minha mãe está vindo de Cataguases, tem Alzheimer, e tá grau 1 e tal, não sei o quê. Ai, será que você não podia ir lá só para ver ela? Fui lá no loft ver ela. Chegou lá, ela me tava, a senhora com um cachorro debaixo do braço. Falei, ai, tudo bem, eu vou ficar com ela. Aí o outro filho perguntou para mim, mas você vai ficar com ela um tempo ou vou ficar com ela até o último dia dela, da vida dela aqui? Eu acho que vai ser a última. Não é? Não, mas eu acho que Vamos, gente! Você gosta mais de estar aqui ou de trabalhar? Eu gosto dos dois, porque são pessoas, cada uma me passa uma informação. Caminhada, vamos! O Ever vai ficar da conscientização sobre a doença de Alzheimer. Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer. Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer. Pergunte sobre Alzheimer. Ah, la Anita, né? Isso, Anita. ¿Y ese acá? Que pones indecente, lo rico que se siente, que nadie te lo cuente. ¿Qué que ela fala agora? Y yo soy mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Ay, yo soy mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Tem muita música que eu gosto. Essa é legal demais, né? Essa é ótima. Anitta. É, Anitta. Ó, troquei a música. Qual que é essa? É a Anitta, né? Essa é a seleção dela. Tem isso. No me importa que tú tengas plata, a mí lo que importa es que tú te separes. Te asustas y la ropa se le baja, el bajo se te mete por los pies. No te entiendo, pero que lo me lo lento. No sé si saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale, dale otra vez. Dale otra vez. La gasolina. Estoy volando una gelatina.